Aula 22. A nova aliança. A primeira epístola aos Tessalonicenses. A primeira epístola aos Tessalonicenses possuía como objetivo principal animar os crentes de Tessalônica, que por causa de sua fé estavam padecendo grandes perseguições. O apóstolo menciona a volta de Cristo como recompensa para os obedientes, animando-os a continuarem servindo ao Senhor. A primeira epístola aos Tessalonicenses. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Primeira aos Tessalonicenses visava estimular os crentes de Tessalônica a terem vida separada dos valores do mundo, instruindo-os com respeito à segunda vinda de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mensagem esta, necessária nos dias atuais, em que muitos se esqueceram das promessas referentes à vinda do Senhor em glória, que voltará para buscar os que aqui viveram vida santa. A epístola aos Tessalonicenses é, sem dúvida, uma mensagem atual, importante para a igreja odierna. Essa epístola possui 3 claros propósitos: confirmar os novos crentes, exortá-los a prosseguir na santidade e confortá-los quanto aos já falecidos. É impressionante encontrar nessa pequena epístola as grandes doutrinas da fé cristã, arranjadas de maneira clara a uma nova igreja. A doutrina escatológica parece ocupar nessa epístola um lugar de destaque, pois parece certo que Paulo desejava instruir os novos com respeito a esse assunto, no mesmo tempo que consolava outros com respeito a alguns que partiram no Senhor. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tessalônica era uma cidade portuária que se tornara importante devido sua localização estratégica. Ligava Roma a toda a região ao norte do Mar Egeu. Pelo fato de receber anualmente muitos visitantes e estrangeiros, a cidade de Tessalônica tornara-se infestada de diversas seitas e religiões diversas. A igreja cristã em Tessalônica
havia se contaminado com pensamentos errôneos com respeito à volta de Cristo, possivelmente ensinados por mestres judaizantes, motivo pelo qual Paulo escreve essa carta, instruindo-os e animando-os com respeito às coisas porvindouras. É fácil perceber que o apóstolo Paulo desejoso estava por livrar os crentes tessalonicenses da ignorância. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Embora Tessalônica contasse com expressiva população judaica, a igreja dali se compunha principalmente de pagãos que haviam abandonado seus ídolos para abraçarem a fé cristã. Alguns judeus também creram no Senhor, e isso provocou o ciúme e a inveja dos judeus incrédulos, os quais passaram a perseguir Paulo e seus companheiros de evangelismo, bem como toda a igreja cristã local. Paulo escreve a fim de defender seu ministério acerca das falsas acusações. Também encoraja aos crentes tessalonicenses sobre a perseguição, instruindo-lhes em questões morais, além de esclarecer sobre a doutrina da segunda volta de Cristo, estimulando os crentes a viverem uma vida santa. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Na igreja em Tessalônica, corria um pensamento que estava afligindo os crentes. Alguns fiéis haviam morrido e Cristo ainda não voltara. E agora? Paulo explica-lhes que tanto os vivos quanto os que morreram em Cristo se juntarão a ele. Dessa forma, não precisavam temer, pois há esperança para todos os que permanecem em Deus. Primeiro aos Tessalonicenses visava estimular os crentes de Tessalônica a terem vida separada dos valores do mundo, instruindo-os com respeito à segunda vinda de Cristo. A primeira epístola aos Tessalonicenses. Data: Variadas datas e locais da escrita desse documento neotestamentário já foram citados através dos séculos passados, porém, até hoje, as dúvidas com respeito à exata data e local da escrita permanecem. É possível que novos achados arqueológicos possam vir a contribuir para a solução dessa questão. Há muitas histórias interessantes sobre essa epístola. A tradição antiga, por exemplo, atribuía esta epístola como sendo a primeira de todas as cartas de Paulo. O mais provável é que ela tenha sido escrita em Corinto, provavelmente no verão do ano 50 depois de Cristo. A primeira epístola aos Tessalonicenses possui 3 claros propósitos: confirmar os novos crentes, exortá-los a prosseguir na santidade e confortá-los quanto aos já falecidos. A primeira epístola aos Tessalonicenses. Autor:
O autor dessa epístola é o apóstolo Paulo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu à igreja que fundara durante sua segunda viagem missionária. Primeiro aos Tessalonicenses visava estimular os crentes de Tessalônica a terem vida separada dos valores do mundo, instruindo-os com respeito à segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo, revelado em Tessalonicenses.